O que acontece quando uma das maiores economias do mundo começa sistematicamente a esconder seus próprios dados. Estamos testemunhando um fenômeno alarmante na China que poucos estão notando, mas que pode ter consequências devastadoras para a economia global. Imagine país onde críticos econômicos desaparecem da noite para o dia, estatísticas vitais são simplesmente apagadas dos registros públicos, e até mesmo ex-líderes do governo admitem que os números oficiais não refletem a realidade. Em mundo onde dados confiáveis são a base para decisões de investimento e políticas públicas, a China está construindo uma cortina digital que oscurece sua verdadeira situação econômica. Este não é apenas problema de transparência, é uma estratégia deliberada com implicações profundas para investidores, empresas internacionais e o sistema financeiro global. É mais preocupante. À medida que sua crise imobiliária se aprofunda e o desemprego juvenil dispara, a resposta do governo chinês não tem sido resolver estes problemas, mas sim escondê-los do escrutínio público. Esta manipulação sistemática levanta questões cruciais. Como investidores podem tomar decisões informadas? Como outros países podem formular estratégias comerciais quando lidam com uma economia tão opaca? E talvez mais importante, o que o governo chinês está realmente escondendo por trás desta cortina informacional? Vamos mergulhar nesta investigação sobre como a China está manipulando seus próprios dados econômicos e porque isso deveria preocupar o mundo inteiro. A China desenvolveu o sistema de censura mais sofisticado da história moderna, empregando milhões de sensores digitais. Antes focado em conteúdo político sensível, este sistema agora se expande agressivamente para a esfera econômica. Economistas, analistas financeiros e comentaristas que apresentam análises contraditórias às narrativas oficiais sobre crescimento, desemprego ou estabilidade financeira enfrentam silenciamento sistemático. Plataformas como Weibo e WeChat removem rapidamente publicações que questionam estatísticas do PIB ou apontam inconsistências em dados governamentais. Contas influentes que forneciam análises independentes foram suspensas sem explicação, enquanto outras foram forçadas a moderar drasticamente seu tom crítico para continuar operando. O caso do professor Hong Yang da Universidade Renmin exemplifica esta tendência. Após publicar o artigo questionando metodologias de cálculo do crescimento industrial chinês, sua conta nas redes sociais foi encerrada. Seu artigo removido de todas as plataformas, ele foi afastado de suas atividades acadêmicas por violações disciplinares. Dezenas de casos semelhantes criaram um efeito inibidor que forca acadêmicos e analistas à autocensura preventiva. Esta repressão não se limita a cidadãos chineses. Correspondentes econômicos estrangeiros enfrentam crescentes restrições, com vistos negados a jornalistas que publicam análises críticas. Empresas de consultoria ocidentais como Minsin, Dragonomics e China Facebook enfrentam obstáculos crescentes para operar no país, criando um ambiente informacional onde apenas narrativas aprovadas pelo Estado sobre a economia podem circular livremente. Antes de continuarmos, se você está gostando do conteúdo aqui do canal, não esqueça de deixar o like e já se inscrever agora mesmo. Desta forma, você sempre se manterá bem informado sobre a geopolítica global. O fenômeno alarmante está ocorrendo nas fontes oficiais de informação econômica chinesa. Dados cruciais simplesmente desaparecem sem aviso. O Escritório Nacional de Estatísticas tem sistematicamente reduzido a granularidade de suas divulgações. Séries históricas inteiras são removidas de sites governamentais, substituídas por versões mais limitadas ou eliminadas completamente, tornando impossível acompanhar tendências de longo prazo ou identificar inconsistências. Em 2022, indicadores regionais de investimento imobiliário, antes publicados mensalmente, tornaram-se indisponíveis após revelarem quedas alarmantes em províncias-chave. Sem acesso a dados detalhados, investidores, empresas e formuladores de políticas ficam essencialmente a cegas, dependendo de estimativas imprecisas para avaliar a saúde do maior mercado imobiliário do mundo, o M7 que representa aproximadamente 30% do PIB chinês. A confiança de investidores estrangeiros é particularmente afetada por esta neblina informacional. Empresas multinacionais e instituições financeiras dependem de estatísticas confiáveis para decidir onde alocar capital. Sem dados verificáveis sobre produtividade, consumo interno ou estabilidade financeira, muitos reconsideram sua exposição ao mercado chinês. O relatório recente do Goldman Sachs estimou que incertezas relacionadas à qualidade dos dados chineses adicionam o prêmio de risco de até 20% para investimentos no país. A formação de políticas públicas baseadas em evidências torna-se praticamente impossível quando informações fundamentais são ocultadas ou distorcidas.
Este apagado de datos no parece ser resultado de falas técnicas, máximo una política deliberada para controlar narrativas sobre la economía chinesa. A escassez de dados confiáveis levanta que isto é fundamentais. Em que informar com esse Politburo e o Comitê Central realmente baseiam suas decisões. Evidência sugere a existência de sistema paralelo de coleta e análise para consumo interno da liderança, completamente separado das estatísticas apresentadas ao público. Fontes próximas ao governo indicam que relatórios confidenciais contêm números significativamente mais pessimistas sobre crescimento, desemprego e endividamento do que as versões oficiais. Esta dicotomia informacional cria uma dinâmica perigosa. Quando decisões críticas sobre política monetária, regulação financeira ou estímulos fiscais são baseadas em dados que divergem radicalmente do divulgado publicamente, o resultado é uma desconexão entre percepção e realidade que distorce mercados. Investidores estão essencialmente interagindo com uma economia fictícia construída por estatísticas manipuladas, enquanto o governo responde a problemas da economia real invisível ao escrutínio externo. A asimetria informacional também levanta que isto é sobre o conhecimento dentro do próprio governo. À medida que a cultura de supressão de más notícias entrana na burocracia estatal, até mesmo os dados internos podem ser comprometidos. Funcionários intermediários, temendo represálias, frecuentemente distorcem relatórios enviados aos escalões superiores. Este fenômeno conhecido como o imperador não pode ver a verdade significa que mesmo líderes do mais alto escalão podem estar tomando decisões baseadas em informações incompletas. Observadores notam que esta situação cria um dilema existencial para o modelo econômico chinês. Quando a ideologia política e o controle da narrativa se sobrepõem à realidade econômica, mesmo o mais sofisticado aparato estatal torna-se vulnerável a erros catastróficos, similar ao colapso econômico soviético, onde estatísticas fictícias mascararam problemas estruturais profundos. O ceticismo sobre estatísticas econômicas chinesas existe dentro do próprio sistema de governo. O exemplo mais notável veio do próprio Li Keqiang, primeiro-ministro da China de 2013 a 2023. Em conversa privada com diplomatas americanos, revelada pelos vazamentos do Wikileaks, lhe admitiu considerar os números oficiais do PIB fabricados e para referência apenas. Em vez disso, confiava em indicadores alternativos como consumo de eletricidade, volume de carga ferroviária e empréstimos bancários, o que ficou conhecido como Índice de Keqiang. O Escritório Nacional de Estatísticas há muito enfrenta críticas pela falta de transparência metodológica. Ao contrário de agências em economias avançadas que publicam detalhadas notas técnicas, o NBS fornece apenas explicações superficiais de suas metodologias. Esta opacidade torna impossível para economistas independentes replicarem ou verificarem números oficiais. Particularmente questionáveis são os métodos de ajuste sazonal e deflatores de precos usados para calcular o crescimento real, ferramentas técnicas facilmente manipuláveis. A desconfiança intensificou-se após a pandemia, quando a China reportou recuperação econômica notavelmente rápida, divergindo significativamente das experiências de outras grandes economias. Economistas do FMI, Banco Mundial e instituições financeiras privadas começaram a desenvolver metodologias alternativas para estimar a atividade econômica chinesa, frequentemente chegando a conclusões substancialmente diferentes das estatísticas oficiais. A crescente divergência entre dados oficiais e realidade observável está erodindo a credibilidade internacional da China. Acordos comerciais, investimentos estrangeiros e cooperação financeira dependem fundamentalmente de confiança na veracidade das informações compartilhadas. À medida que esta confiança se deteriora, o custo do capital para empresas chinesas aumenta e oportunidades de investimento são perdidas. Os esforços chineses para controlar suas estatísticas econômicas estão gerando inconsistências flagrantes que atraem a atenção internacional. Um exemplo revelador ocorreu em 2023, quando os dados de balanço comercial publicados pela China divergiram drasticamente dos números reportados por seus principais parceiros. Enquanto a China relatava aumento nas exportações para os Estados Unidos, as estatísticas americanas mostravam queda significativa no mesmo período. Esta discrepância, que ultrapassava 20% em alguns meses, provocou intervenção formal do Departamento do Tesouro do CUA. A resposta chinesa foi tecnicamente complexa, mas fundamentalmente insatisfatória. Autoridades atribuíram as diferenças a classificações alfandegárias distintas e metodologias de contabilização temporal divergentes, mas recusaram-se a fornecer dados brutos que permitiriam reconciliar as discrepâncias.
Analistas independentes concluirán que a Espicacao no era matemáticamente sustentable, sugerindo inflacao deliberada das estatísticas comerciais. Estas contradicos não são incidentes isolados, mas parte de um padrão sistemático. Dados de consumo interno frequentemente não se alinham com números de produção industrial. Estatísticas de emprego são inconsistentes com informações de arrecadação de impostos sobre folha de pagamento, e números oficiais de inflacao divergem significativamente de pesquisas independentes de preços ao consumidor. A pressão internacional sobre a China para aumentar a transparência estatística está crescendo. O FMI, em sua revisão do artigo 4 de 2023, destacou preocupações específicas sobre a qualidade dos dados econômicos chineses. Organizações como o vice-OCDE também aumentaram seus pedidos por maior aderência a padrões internacionais de divulgação estatística, colocando Pequim em posição delicada entre controlar narrativas internas e preservar credibilidade nos mercados globais. Em agosto de 2023, a Administração de Câmbio Estatal da China suspendeu a publicação de dados diários sobre fluxos de capital estrangeiro no mercado de ações chineses. Esta informação, essencial para investidores, passaria a ser divulgada apenas trimestralmente, atraso que torna os dados praticamente inúteis para decisões em tempo real. O anúncio coincidiu com indicadores de aceleração na saída de capital estrangeiro, sugerindo intenção de ocultar sinais de desconfiança crescente. Este não foi caso isolado. Desde 2022, autoridades chinesas suspenderão sistematicamente a divulgação de indicadores econômicos sensíveis. Dados sobre investimento imobiliário por cidade tornaram-se indisponíveis exatamente quando se enfrentava sua país crise em décadas. Estatísticas sobre endividamento de governos locais foram reclassificadas como informações internas e removidas de sites oficiais. Até indicadores básicos como taxas de vacância comercial em grandes cidades desaparecerão dos relatórios públicos. Esta ocultação estratégica prejudica severamente a transparência necessária para decisões informadas. Sem acesso a dados atualizados e confiáveis, investidores são forçados a operar com informações incompletas, aumentando o risco potencialmente distorcendo alocações de capital. A resposta do mercado tem sido clara. Prêmios de risco mais altos para ativos chineses e menor participação estrangeira em mercados de capitais do país. Além do impacto nos mercados financeiros, esta política mina a credibilidade da China como destino confiável para investimentos estrangeiros. As crescentes dificuldades enfrentadas por empresas internacionais para obter dados econômicos básicos levaram muitas multinacionais a reavaliar suas estratégias para o mercado chinês, criando uma crise de confiança precisamente quando sinais crescentes sugerem desconexão alarmante entre estatísticas oficiais e realidade econômica. A divergência entre estatísticas oficiais chinesas e a realidade econômica observável está atingindo níveis inegáveis. Oficialmente, o PIB da China voltou aos níveis pré-pandemia e continua crescendo a taxas superiores a 5% anualmente. No entanto, indicadores alternativos pintam um quadro radicalmente diferente. O mercado imobiliário, que representa o ACUM terco da economia chinesa, está em crise profunda, com quedas de preços entre 15% a 30% nas principais cidades e dezenas de incorporadoras enfrentando inadimplência. Como pode uma economia fortemente dependente do setor imobiliário manter crescimento robusto enquanto o setor colapsa? O consumo doméstico mostra similar desconexão. Enquanto dados oficiais mostram recuperação constante nas vendas no varejo, gigantes como Suning e JD.com reportaram quedas significativas em vendas. Pesquisas independentes com consumidores urbanos revelam que mais de 70% reduziram gastos discricionários nos últimos 18 meses, comportamento inconsistente com estatísticas oficiais de crescimento do consumo. Observadores em grandes centros comerciais relatam ocupação reduzida e menor atividade. A desaceleração industrial também contradiz estatísticas de crescimento do PIB. Dados de satélite medindo atividade noturna em zonas industriais mostram quedas consistentes desde 2022. Consumo de eletricidade industrial, volume de carga ferroviária e importações de matérias-primas, os mesmos indicadores que Qian considerava confiáveis, todos apontam para atividade econômica significativamente menor do que sugerem os números oficiais. O subemprego generalizado, especialmente entre jovens urbanos com educação superior, representa talvez a contradição mais visível. Enquanto estatísticas oficiais mantêm a taxa de desemprego geral abaixo de 5%, pesquisas independentes sugerem que o desemprego real entre graduados universitários
puede ultrapasar 40%. Discrepancia parcialmente explicada por definir coas estatísticas que no contabilizan adecuadamente subempregos ou aqueles que desistiram de procurar trabalho. O caso da manipulação dos dados de desemprego juvenil representa o exemplo mais flagrante da distorção estatística chinesa. Em julho de 2023, a taxa de desemprego entre jovens urbanos de 16 a 24 anos atingiu 21,3% em recorde histórico. Mês depois, o Escritório Nacional de Estatística simplesmente parou de publicar este indicador, alegando necessidade de ajustes metodológicos, coincidência temporal dificilmente casual. A dimensão real do problema foi inadvertidamente revelada pelo professor Sun Dandan da Universidade de Pequim, que publicou pesquisa mostrando que aproximadamente 16 milhões de jovens chineses não estavam sendo contabilizados nas estatísticas porque haviam desistido de procurar emprego após repetidas rejeições. Estes jovens nem elevaram a taxa real de subemprego juvenil para algo próximo a 46%, número politicamente explosivo. O estudo foi rapidamente removido de plataformas chinesas e o professor Sun deixou de fazer aparições públicas. Quando o indicador de desemprego juvenil retornou às estatísticas oficiais em janeiro de 2024, viu com nova metodologia que convenientemente excluía justamente o grupo com maior dificuldade para encontrar emprego, recém-formados universitários. Esta manipulação resultou em queda estatística artificial de quase 8 pontos percentuais na taxa reportada, sem qualquer melhora real nas condições do mercado de trabalho. A crise de desemprego juvenil representa risco político significativo para o Partido Comunista Chinês, que baseou parte de sua legitimidade no contrato social implícito de que do cacao superior garantiria mobilidade socioeconômica. Com 11,6 milhões de formandos apenas em 2023 enfrentando o mercado saturado, a frustração social crescente representa desafio potencialmente desestabilizador. A resposta do governo, em vez de abordar causas estruturais, tem sido manipular estatísticas e suprimir discussões sobre a realidade do mercado de trabalho. A manipulação sistemática de dados econômicos pela China representa ameaça silenciosa porém profunda para a estabilidade financeira global. O que testemunhamos não são apenas ajustes estatísticos técnicos, mas uma campana coordenada para construir realidade econômica alternativa que serve aos objetivos políticos do Partido Comunista. A mensagem é clara. Quando dados econômicos entram em conflito com narrativas políticas, são os dados que devem mudar, não as políticas. As implicações desta distorção se estendem muito além das fronteiras chinesas. Investidores estrangeiros estão essencialmente operando às cegas, baseando decisões multibilionárias em estatísticas cada vez menos confiáveis. Empresas multinacionais enfrentam riscos impossíveis de quantificar adequadamente. Governos e bancos centrais formulam políticas comerciais e monetárias usando pressupostos potencialmente equivocados sobre a segunda maior economia do mundo. Talvez mais preocupante seja o precedente que esta manipulação estatística estabelece. À medida que outras economias emergentes observamos o aparente sucesso da China em controlar suas narrativas econômicas, existe risco real de erosão mais ampla da integridade estatística global. A confiança em dados econômicos é pilar fundamental do sistema financeiro internacional. Quando essa confiança é minada por um emater do tamanho da China, todo o sistema se torna mais frágil. Quanto tempo uma economia moderna pode funcionar eficientemente quando sacrifica a precisão informacional no altar da estabilidade percebida? A história econômica nos ensina repetidamente que, no longo prazo, a realidade sempre prevalece sobre ficções estatísticas, não importa o quão elaboradas sejam. ¿Te gustó este contenido? Quédate con el próximo que está aquí en la pantalla. No olvides dejar tu like en el video y suscribirte al canal.